Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre propriedades coligativas. Então vamos lá! Pessoal, antes de eu definir o que são propriedades coligativas, vamos estudar o que é pressão de vapor de uma substância líquida. Então considere o seguinte: seja um recipiente fechado na sua parte superior por uma tampa e dentro do recipiente há um certo volume de uma substância líquida. Partículas da superfície desse líquido sofrem evaporação e escapam para o estado gasoso. Algumas delas retornam para o estado líquido e o fenômeno é denominado condensação. No início, a velocidade de evaporação é maior do que a velocidade de condensação. À medida que o tempo vai passando, essas velocidades vão ficando próximas até que se igualam. Bom, como eu falei, depois de um certo tempo, a velocidade de evaporação fica igual à velocidade de condensação. A gente diz que foi atingido o equilíbrio. Esse vapor que é formado aqui, ele exerce pressão sobre as paredes do recipiente. Como a quantidade de vapor não se altera mais ao ser atingido o equilíbrio, a gente diz que foi atingida a pressão máxima de vapor, ou simplesmente pressão de vapor dessa substância. É importante saber que a pressão de vapor de uma substância não depende do volume de líquido que foi colocado dentro do recipiente. E essa pressão de vapor depende da temperatura do sistema. Quanto maior a temperatura, mais partículas do líquido escapam para o estado gasoso. Então, mais vapor é formado. Portanto, quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor dessa substância. A pressão de vapor depende de quem é a substância. Então, olha aqui esse gráfico. No eixo Y tem pressão de vapor. No eixo X, temperatura. Eu coloquei 3 exemplos: etoxetano, etanol e água. Observe o seguinte: à medida que a temperatura vai aumentando, a pressão de vapor também aumenta. Essas curvas, olha, elas vão subindo. Observando essas 3 substâncias, eu percebo que elas têm valores de pressões de vapor diferentes. Olha aqui, se eu escolher uma determinada temperatura T, eu traço aqui uma paralela ao eixo Y, onde essa paralela encontra a curva, eu posso determinar a pressão de vapor da substância. Nesse ponto, eu determino a pressão de vapor da água. Nesse ponto, eu determino a pressão de vapor do etanol. E nesse ponto, eu determino a pressão de vapor do etoxetano. Repara o seguinte: para uma mesma temperatura, quem tem maior pressão de vapor? O etoxetano. O etoxetano, então, é a substância que nessa temperatura produz maior quantidade de vapor. Sua pressão de vapor é maior do que das outras substâncias. Portanto, o etoxetano é o mais volátil que as outras 2 substâncias. Ele evapora com mais facilidade, produz mais vapor. Agora, por que o etoxetano é mais volátil? Por que ele evapora com mais facilidade? Essas 3 substâncias são substâncias moleculares. Então, quando elas passam do estado líquido para o estado gasoso, são rompidas as chamadas ligações intermoleculares. Quem tem a ligação intermolecular mais fraca é a que produz mais vapor, ok? Então, no caso, o etoxetano possui ligações intermoleculares mais fracas que o etanol, que por sua vez possui ligações intermoleculares mais fracas que é a água. Pessoal, outra definição importante é o diagrama de fase de uma substância. No eixo Y são os valores de pressão e no eixo X os valores de temperatura. Observe o seguinte: o diagrama de fase ele é dividido em 3 regiões: sólido, líquido, gasoso. Qualquer ponto nessa região indica que a substância está no estado sólido. Qualquer ponto nessa região indica que a substância está no estado líquido. E qualquer ponto nessa região indica que a substância está no estado gasoso. Então, por exemplo, se eu escolher uma temperatura, traço uma paralela ao eixo Y, vou até aqui e traço uma outra paralela ao eixo X, aquele ponto de encontro entre as paralelas, como está na região do gasoso, significa que naquelas condições de temperatura e pressão, a substância está no estado gasoso. Vamos compreender o gráfico. Essa seta indica a passagem do estado sólido para o estado líquido, é a fusão da substância. Essa seta, a 2, indica o processo inverso, do estado líquido para o estado sólido, é a solidificação da substância.
A seta 3 indica a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Ela é chamada de vaporização. O processo inverso da vaporização, ou seja, a passagem do estado gasoso para o estado líquido, é a condensação ou liquefação. A seta 5 indica a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. O nome desse fenômeno é sublimação. O processo inverso, a passagem direta do estado gasoso para o estado sólido, também se chama sublimação. Esse ponto T é chamado de ponto triplo. É o ponto em que os 3 estados físicos da substância coexistem em equilíbrio. Qualquer ponto sobre essa linha aqui, que divide as regiões sólido e líquido, indica que a substância pode estar sofrendo fusão ou solidificação. Depende se ela está sendo aquecida ou resfriada. Da mesma maneira, qualquer ponto sobre essa linha daqui indica que a substância está sofrendo vaporização ou condensação. Depende se ela está sendo aquecida ou resfriada. Aqui embaixo, qualquer ponto sobre essa linha daqui indica que a substância está sofrendo sublimação, podendo estar passando do estado sólido para o gasoso ou o contrário, do estado gasoso para o sólido. Depende se ela está sendo aquecida ou resfriada. Uma coisa bem legal de se falar. A pressão exercida pelo ar atmosférico ao nível do mar é de 1 atmosfera. Então, suponha que 1 atmosfera esteja acima do ponto triplo dessa substância. Então, ela não vai sofrer sublimação nessa pressão de 1 atmosfera. Se essa pressão de 1 atmosfera está abaixo do ponto triplo da substância, ela pode sofrer sublimação nesse valor de pressão. Nós já estudamos o que é a pressão de vapor de uma substância, o diagrama de fases de uma substância, e agora vamos ver o que são propriedades coligativas das soluções. Lembrando que solução é uma mistura homogênea, não é uma substância. Uma solução é formada por um solvente e por um ou mais solutos dissolvidos nesse solvente. Então, olha só, as propriedades coligativas dependem apenas do número de partículas do soluto dissolvidas num dado volume do solvente, e não quem são essas partículas. Quais são as propriedades coligativas que nós vamos estudar? Tonometria ou tonoscopia, ebuliometria ou ebullioscopia, criometria ou crioscopia, osmometria ou osmoscopia. Esses primeiros nomes aqui são os mais utilizados. Vamos começar pela tonometria. Olha o que eu escrevi aqui. Dissolução de um soluto não volátil a certo solvente líquido. Diminui a pressão de vapor do solvente. O que é o soluto não volátil? O soluto não volátil é aquele que não evapora. Então vamos considerar que nessa solução apenas o solvente sofre evaporação. O soluto não. Então, quando o soluto não volátil é dissolvido nesse solvente, a pressão de vapor desse solvente líquido diminui. Por que isso acontece? As partículas desse soluto ficam entre as partículas do solvente. Para que o solvente evapore, suas partículas têm que escapar para o estado gasoso. Só que pode acontecer delas se chocarem com as partículas do soluto e não conseguirem escapar para o estado gasoso. Ou seja, as partículas do soluto atrapalham o escape das partículas do solvente para o estado gasoso. Logo, a quantidade de vapor formada é menor e, em consequência disso, a pressão desse vapor diminui. Vamos interpretar esse gráfico. No eixo Y tem valores de pressão de vapor. No eixo X, valores de temperatura. Então, se eu escolher aqui um valor de temperatura qualquer, T, eu traço uma paralela ao eixo Y, e onde essa paralela encontra a linha, eu traço uma paralela ao eixo X para determinar a pressão de vapor da água pura naquela temperatura. Nesse mesmo gráfico, eu tracei uma linha correspondente a uma solução aquosa, que já não é mais água pura, é água e um soluto não volátil. Repara o seguinte, para essa mesma temperatura, olha lá, a pressão de vapor da solução aquosa é menor do que a pressão de vapor da água pura, correto? Portanto, a adição de um soluto não volátil diminui a pressão de vapor
do solvente, que no caso é água pura. Tonometria ou tonoscopia é o estudo da diminuição do valor da pressão de vapor de uma substância líquida causada pela dissolução de um soluto não volátil nessa substância. Quanto maior a quantidade de soluto dissolvido em um líquido, menor é a pressão de vapor desse solvente. Pessoal, então muito obrigado pela atenção. Estou indo. Tchau, tchau. Fui!